microempreendedor, né? A gente falou da mão de obra. Você tem um pequeno empresário que pode participar dessa cadeia, né? Aí eu quero franquear a palavra pro Zé Guilherme, né? Para quem não sabe, o Zé Guilherme passou pelo Porto do Açu, passou pela Prumo, teve uma passagem na área de oil and gas lá, no desenvolvimento do cluster. E como é que você pode trazer aqui a mensagem de como o pequeno empreendedor pode participar dessa cadeia, né? E aí nós estamos falando de pequenas empresas que têm 4, 5 funcionários, que são demandados para prestar serviço, e é importante isso, porque esse pequeno a gente acaba esquecendo na cadeia. Ele talvez seja o ponto mais importante, que dá capilaridade e volume, né? Como o Edu trouxe aqui, 160 montadores de andaime. Eventualmente você pode trocar e fazer metade com pessoal próprio e outra metade com terceirizado, prestando esse serviço, né? Fazendo esse blend entre terceirizados e mão de obra direta. É impressionante, Décio, que é uma indústria da prosperidade, tá? O óleo e gás tem esse valor gigantesco de geração de valor, né? E existem N exemplos em Macaé, foi onde começou esse desenvolvimento dessa cadeia no Rio de Janeiro, né? Então imagina que na década de 80, 90, Petrobras começando a desenvolver o óleo e gás, você não tinha multinacionais, não tinham empresas preparadas. E tem exemplos de serralheiros locais, pequenos, que faziam portões, né, como você brincou aqui, se transformaram em empresas multinacionais em Macaé. Então, o cara parou de fazer portão e janela e começou a montar riser, né, que é um duto rígido que auxilia a perfuração de campos de petróleo. E acho que isso é super interessante, porque quando a gente fala dessa cadeia, né, o exemplo do catering aqui, né, do rancho que o Edu falou, é muito legal. 14 mil refeições por dia que saem para a Bacia de Santos, né? São 220 toneladas por dia só para Petrobras. A gente falava, só Petrobras, 220 toneladas de alimentos indo por dia para a Bacia de Santos. E esse alimento, de certa forma, pode ser fornecido pela padaria local, pelo restaurante local, né? Então a gente fala do óleo e gás, parece que está vindo a brincadeira Rocket Science, né? Não, cara, é uma cadeia que tem oportunidade para todo mundo, para todo tipo de prestador de serviço. Mas tem um ponto importante aqui, que você tocou, além dessa prosperidade local, hoje teve um investimento gigantesco, está tendo na Bacia de Campos, ou seja, lá no Norte Fluminense, feita por uma empresa, por um IOC, e toda a parte de tubos dessa cadeia são bilhões e bilhões de dólares investidos, estão sendo feitos em Pindamonhangaba. Então esse equipamento vai descer a Serra das Araras para chegar lá no Norte Fluminense, para ser colocado o gasoduto debaixo d'água, de uma lâmina d'água de 2.000 metros. Então imagina a complexidade que é isso. Mas fabricados aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. E essa indústria em Pindamonhangaba, ela gera outras 3, 4 layers de prestação de serviço para construir esses bilhões de dólares que vão ficar na região, né? E aí gera de novo uma cadeia, só essa construção. Imagina a quantidade de alimento que nos gera, quantidade de emprego que nos gera para o soldador, para o pintor, para o reparador local. E aí quando você traz essa cadeia para baixo, lá, descendo um pouco para o litoral, toda essa cadeia vive prestando serviço. Tem um ponto que eu queria trazer também: o óleo e gás é uma cadeia muito preocupada com formação de responsabilidade social, né? Tanto formação de mão de obra como de deixar legados, né? Você tem um grande volume de investimento obrigatório em P&D. O Rio de Janeiro tem o SEMPES, né? Muito conhecido aí, que desenvolveu toda essa tecnologia espetacular que é o pré-sal. O Brasil é vanguarda nisso, né? Então a Petrobras é grande, através do SEMPES, principalmente, esse desenvolvimento de tecnologia. Esse desenvolvimento vai vir para o estado de São Paulo. Esse P&D que a gente está tendo essa exploração e produção, todos esses royalties e faturamentos dessas empresas vão ser obrigados a contribuir com o desenvolvimento de mão de obra e social do estado de São Paulo. Então, aqui o nosso acionista tem um grande sonho, a gente tem uma área reservada no nosso complexo para ter um SEMPES, entre aspas,
no estado de São Paulo, né? Dentro do Complexo Serra Mar. Então, não só fazer o desenvolvimento dessa mão de obra local atual, mas também olhar o futuro. Qual o legado a gente deixa, né? O que tem para daqui a 20, 30, 40 anos de desenvolvimento, né? Então, acho que esse é uma indústria que vem para ficar, que tem um potencial gigantesco de geração para o pequeno, micro, médio e para o grande, e que gera muito valor para a sociedade como um todo.